É do Rovuma ao Maputo, nós estaremos acordados até a altura do resultado final e prontos para neutralizar todo e qualquer bandido, malandro, burlador e fraudulento que ao longo dos 50 anos se mantém de forma ilegítima, ilegal e abusiva no poder. Portanto, nós estaremos acordados em volta a exorçar. Meus jovens, hoje não é dia para ferrar, meus amigos. Hoje é o dia para estar com os olhos bem abertos, em vigilância e patrulha permanente. Somos 14 milhões de eleitores. Os bandidos, os malandros, não chegam a mais do que 1000 pessoas. Estamos em superioridade numérica. Portanto, ninguém tenha medo, estejamos unidos e desta vez vão ter uma surpresa jamais vista neste país, porque este processo não vai ser igual aos outros. E está, neste momento, todos os ingredientes. Até digo mais, ainda bem que estão a fazer a fraude, ou estão a fazer elementos da fraude. Significa que vão nos dar elementos suficientes para a revolução que estava adormecida e hibernada, ela agora possa emergir e implodir de uma vez por todas em todo o país. Portanto, ainda bem, continuam com a vossa fraude, continuam com vossas malandragens, que agora a revolução vai começar. Sim. Muito boa noite, Mamã África. Muito boa noite. Seja mais uma vez bem-vinda na tua casa, a nossa casa comum. Boa noite, Mamã. Boa noite. Um prazer estar aqui novamente. Ok. Mamã, acabamos de ver então esta advertência novamente de Venâncio Mondlane, o grande candidato, parece ser o candidato da nova geração, o candidato da nova realidade política de Moçambique. Ele diz que estão a fazer fraude. E ainda bem que estão a fazer fraude, porque vão nos dar elementos suficientes para podermos então avançar com a revolução que está em marcha. Mamã África, o que é que tens a dizer sobre isto? Bem, nós estamos aqui. Olá, Luís Nhanchote, tudo bem? Olá, tudo bem. Nós estamos aqui no imbróglio ou numa coisa que eu vou lhe chamar um déjà vu. Não é a primeira vez que Moçambique. A gente até podia falar África em geral, mas vamos nos cingir um pouco a Moçambique. Não é a primeira vez que Moçambique tem essa espécie de deseleições, como eu lhe chamei no ano passado. Ou seja, que quem ganha não tem forma de reivindicar a vitória, porque aqui é um problema principal com Moçambique, que há com Angola e há com outros países, que é a credibilidade de quem conta as eleições. O problema não está em quem vota, nem sequer está como decorre o processo de votação. De votação, estou a dizer o ato de votar, e não o processo eleitoral, que é uma coisa completamente diferente do ato de votar, porque o processo eleitoral ele é eivado de desigualdades a todos os níveis. Aliás, eu costumo dizer que estes regimes são totalmente fraudulentos, que a fraude não é um momento, mas a fraude é toda uma prática política que se diz democracia, mas que, se nós formos analisarmos profundamente, pouco ou nada, nos casos pouco, noutros casos nada tem de democracia. E no caso destas eleições, nós estamos a assistir aquilo a que Moçambique já nos habituou, vem nos habituando há um tempo a esta parte. Eu hoje estive a ler, eu recebi, e deve ter sido divulgado, sobretudo para os moçambicanos, o Luís Nhanchote deve ter, uma série de documentos que serão as atas originais. Esses documentos provavelmente foram distribuídos pelo candidato Venâncio Mondlane. E eu dei-me o trabalho, que eu recebi à tarde, dei-me o trabalho de fazer contabilidade, contar, somar, aquelas contas da aritmética que eu aprendi na 3ª e 4ª classe. Não é preciso estudar muito para saber somar 200 mais 100 dá 300, acho que foi na 2ª classe até. E eu dei-me o trabalho de fazer as somas só das eleições presidenciais, porque aquilo são muitos documentos, e naturalmente precisava de muito mais tempo para somar o resto.
E a acreditar que esses documentos são verdadeiros, acreditar que eles sejam verdadeiros, é evidente a acreditar nesses documentos, sublinho, é evidente a vitória de Mondlane. Uhum. Nas tais atas que circulam, que circularam, ou que o Venâncio fez circular, segundo a informação que me chegou, ou as cópias que os delegados de cada candidatura têm direito, e acho que foram esses os documentos que eles... A acreditar nesses documentos, eu não sei como é que se justifica a vitória do Chapo em Maputo, que foi divulgado hoje. Eu também fui de Maputo, fiz toda. Não sei de onde é que vem isso. Eu acho que vai ser necessário alguma explicação mais para nós percebermos essa disparidade de atas, porque para as mesmas eleições é suposto os intervenientes terem todas as mesmas atas. E é suposto também o resultado apresentado pelos órgãos reitores das eleições, nesse caso a Comissão Distrital de Maputo, é suposto esses resultados da Comissão Eleitoral Distrital de Maputo, é suposto serem o resultado das atas. Que são depois afixados, editais, etc, etc, e a contagem supostamente é feita no local, tudo isso de acordo com a lei, e é um bocado assim em todo o mundo. Eu tenho dúvidas que isso não tenha acontecido. Eu acredito que aconteceu essa contagem no local, nas assembleias de voto. Agora, entre a Assembleia do voto e aquilo que aparece como que foi anunciado hoje em conferência de imprensa que eu vi em direto, há aqui uma decalagem considerada. Já tinha acontecido isto nas eleições do ano passado, as eleições autárquicas, mas com uma vantagem as eleições autárquicas. A lei eleitoral anterior... depois já vamos falar dessa questão da lei eleitoral. A lei eleitoral anterior permitia que os tribunais distritais fossem a primeira instância, onde os descontentes pudessem recorrer e, inclusive, editar uma sentença. Se um tribunal se julga, tem que dar uma solução. A lei atual, aprovada em pleno processo eleitoral, depois dos próprios candidatos terem apresentado e terem entregue ao Tribunal Constitucional dos candidatos presidenciais as suas candidaturas, o Parlamento aprova uma lei a alterar a lei anterior. Enfim, aqui é um emaranhado que é muito difícil de esta parte entender em termos de transparência, porque não há democracia sem transparência. E nós estamos aqui num processo que de transparência tem muito pouco, na minha perspectiva. Mas o Luís Anchote, que está em Moçambique, está certamente em melhores condições para nos situar. De facto, antes de dar a palavra, e boa noite, Luís Nhachote, antes de dar a palavra a Luís, eu volto a Mamá África, sobre a questão dos tribunais e o sistema organizativo. Depois vamos entrar na profundeza, mas eu queria só que me respondesses isso. Será que nós, os africanos, não temos capacidade suficiente de sermos organizados e respeitarmos as regras? Não, eu não acho que seja um problema dos africanos. Eu ontem estava a falar com um amigo, uma pessoa que esteve ligado, tem uma certa ligação ao poder político em Angola. E a propósito de Moçambique, a pessoa ligou-me a propósito de Moçambique, porque sabem que eu tenho uma relação privilegiada, uma relação afetiva com Moçambique, etc, etc, e mais. E dizia-me esse amigo que, mas tu não fazes ideia, porque esse amigo esteve muito próximo do poder, ou dentro do poder, tu não fazes ideia que os líderes africanos, os chefes de Estados africanos,
não tem autonomia, não tem a autonomia que nós cá fora imaginamos, e se recebe uma ordem, foi o que ele dizia, uma ordem de Biden, não uma ordem de Putin ou de Xi Jinping, não tem outra alternativa porque são os donos do dinheiro. Eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que há coisas que são mais ou menos assim, mas eu tenho algumas dúvidas que esses mandantes, vou-lhe chamar assim, não tenham em conta o posicionamento das próprias populações. E nós estamos a falar de países, quer Angola, quer Moçambique, nós estamos a falar de países onde onde a taxa de analfabetismo ainda é elevada, onde temos muita gente fora, muitas crianças fora do sistema do ensino, e temos muita iliteracia político-democrática, se quisermos. E eu não sei se isso é feito intencional pelos poderes políticos. Se não é feito intencional, parece, porque estas questões não são prioridade da agenda dos nossos políticos. E quando tu tens um país que realiza eleições pluripartidárias, eu estou com dificuldade de chamar democrática, mas tens depois uma população que tem um nível de desconhecimento do que são os seus direitos e deveres, fica ali uma situação muito difícil, muito complicada para fazer a avaliação, como se estivéssemos a avaliar uma sociedade democrática, toda ela que tem outros padrões. Por exemplo, eu não posso, naturalmente, fazer uma comparação com aquilo que se passa numa Noruega ou em Moçambique, em Angola, porque na Noruega o cidadão norueguês é um cidadão politicamente formado e informado, as duas coisas. Lê os programas dos partidos, para ler, as pessoas sabem ler e compreendem aquilo que está escrito. Não acontece conosco. Agora, o que acontece conosco é um falso processo democrático e que muitas vezes, aí sim, cito esse meu amigo, muitas vezes eles são apadrinhados ou são respaldados por essa coisa que se chama comunidade internacional, ou essa coisa, os tais ricos do mundo que determinam a vida das sociedades. Mas africanas, há países africanos que têm democracias recomendáveis, que têm processos eleitorais transparentes. Quer dizer, nós podemos dar o exemplo de Cabo Verde. Eu lembro-me das primeiras eleições, a primeira vitória do comandante Pedro Pires presidencial. Pedro Pires ganhou por 19 votos. Não é 19%, foi por 19 votos, ganhou as presidenciais. E não houve conflito em Cabo Verde. Por quê? Porque os cidadãos têm confiança nas instituições, têm confiança na Comissão Nacional Eleitoral. As instituições não são apenas uns comitês ou organizações sociais do partido no poder. E nós temos esse problema com essas instituições responsáveis por organizar o processo eleitoral. Voltando ao princípio, o problema não está em quem vota, nem está no dia em que se vota, está em regimes que são completamente fraudulentos, porque no regime em que o cidadão comum não confia numa Comissão Nacional Eleitoral, e essa Comissão Nacional Eleitoral, apesar da desconfiança do cidadão e dos outros agentes políticos, não é mexida, não é alterada, significa que nós não estamos a ser sérios com esses processos, estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. Muito obrigada, mamã. Boa noite mais uma vez, pela segunda vez, e seja bem-vindo pela primeira vez, Luís Nhachote. Luís, estás em Moçambique, és um jornalista moçambicano. Gostaríamos então que nos situasses realmente, tu estás no terreno e tens a pulsação
da coisa em mão. O que é que se está a passar? Vimos o Venâncio Mondlane, dia depois das eleições, na contagem dos votos, nos exit poll, ele saiu vindo em público autoproclamar-se vencedor. E momentos depois, dia depois, o dia a seguir, que foi ontem, dia 12, apareceram alguns juristas apelarem o regulamento eleitoral, a lei eleitoral, dizendo que o candidato Venâncio Mondlane pode ser processado por ter anunciado parcialmente os resultados e autoproclamar-se. Mas, de facto, o ato de Mondlane pode ser punível. Venâncio Mondlane ganhou as eleições. Quando serão proclamadas, então, os resultados definitivos? Luís Nhachote. Boa noite, Álvaro, boa noite, Luzia, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Bom, primeiro é preciso dizer que a questão da lei eleitoral em Moçambique, ela tem sido um vetor de conflitos, porque a cada eleição em Moçambique depois tem conflitos pós-eleitorais, e sempre a lei eleitoral, sempre ela tem tido as suas mexidas com base a representatividade parlamentar. E o que é que acontece? É que nós temos um sistema de paridade em que os partidos com representação parlamentar têm assento nos órgãos que organizam as eleições, ok? Incluindo no Tribunal Constitucional, que é o tribunal que dirime os conflitos eleitorais e proclama o vencedor das eleições. Então, nós temos na Comissão Nacional de Eleições, que é composta por 17 membros, 10 são de partidos políticos, 5 da Frelimo, 4 da Renamo e 1 do MDM. Os outros 7 são da chamada sociedade civil, que tem sido cooptado muitas vezes por o partido mais forte, o partido da oposição, neste caso. O que acontece é que a equação agora tornou-se complicada com este fator. O Venâncio é um fenômeno político, é um fator novo na política moçambicana e vem alterar o status quo. O que isto significa? Com as primeiras projeções que saíram de mês a mês ao final da contagem do primeiro apuramento parcial no final do dia e até o dia seguinte, mostrava uma acirrada disputa entre o Venâncio Mondlane, entre Daniel Chapo, o candidato da Frelimo, e o Venâncio Mondlane que é suportado pelo Podemos, porque ele vai como independente. E o que está a acontecer é que essas projeções mostram que a configuração muda. Isto significa que a Renamo, que desde que a democracia foi implantada em Moçambique, nós estamos na 7ª eleição em 30 anos, as primeiras eleições foram em 94, em outubro, pode pela primeira vez passar para uma posição que não é a segunda, e ela naturalmente vai perder toda este acesso aos bens do poder, aos círculos do poder, à divisão política do poder, as benesses que recebe do poder, por estar nessas posições em todos esses círculos. É por isso que o Venâncio antecipa-se e apresenta, como ele fez também no ano passado, os primeiros resultados parciais de uma contagem, penso na ordem de 25% daquilo que a sua equipe está a fazer no terreno. Então, isso acaba por criar um alarido enorme, porque ficou clara a percepção de quem dirige Moçambique, que os eleitores que foram às urnas, que é maioritariamente jovens, eles foram expressar o seu desejo de alteração do status quo constitucional. Não é muito necessariamente um voto, como foi no ano passado, de endosso ao Venâncio Mondlane, no caso do município de Maputo, como um candidato que trazia um projeto político que as pessoas viram, mas alguém que evidenciou-se na esfera política moçambicana e era a figura que servia para aquilo que chamamos aqui de um voto de punição. Ele acabou por amealhar o voto daqueles que estavam chateados com
aqueles que dirigem o contrato social do Estado moçambicano, o contrato social do Estado moçambicano Luís, com o partido. Sim, sim. Luís, para além de considerarmos que este seja um voto de punição, não podemos também interpretar que seja a fase necessária de uma transição, de uma viragem até cultural, geracional, e do qual Venâncio Mondlane encarna esta vontade e tem a linguagem desta nova, digamos assim, ondada política da atualidade, do qual os partidos, não quero chamar elas de velhos, mas os partidos tradicionais perderam o contacto com as aspirações, a necessidade dos tempos contemporâneos. Não podemos interpretar assim, em vez de tratarmos ela como um voto de punição? Não, sem dúvidas. Quando estamos a falar de 30 anos de eleições em Moçambique, estamos a dizer que quem tem 18 anos, que nasceu depois da independência, depois da guerra civil, já tem idade eleitoral. Uhum. Tendo idade eleitoral, se temos alguém que tem 30 anos, por exemplo, que nasceu em 94, que terminou os seus estudos há 5 anos, considerando que tenha feito pelo menos uma licenciatura, terminado aos 17 anos, o ensino médio, mais 4 anos de uma universidade, aos 22, 23 anos, é suposto que esta pessoa tenha uma formação. Não consegue entrar para o mercado de trabalho. Então, tu tens uma franja muito grande aqui de gente expectante em ter o primeiro emprego, as primeiras oportunidades, e não conseguem ter isto. Então, nós temos a geração que veio, que nasce dentro deste processo democrático, que tem hoje aspirações legítimas e que não encontra no contrato social moçambicano o seu espaço. É verdade que de forma natural todas essas pessoas agarraram-se nesta onda de esperança. E é uma geração que tem acesso a uma coisa que se chama informação. Hoje, a partir das redes sociais, das tecnologias de informação e comunicação, esta geração sabe das dinâmicas que estão a ocorrer um pouco à volta do mundo. Esta geração vê os momentos que se viveram no Quênia, em que os jovens saíram, foram protestar contra as questões presidenciais que alterava, mexia com a vida deles. Eles sabem o que aconteceu na África do Sul, aqui no país vizinho, em que o ANC praticamente foi recusado, apesar de também começou a governar em termos democráticos, à mesma altura que o Partido Frelimo, é verdade que a África do Sul teve o seu processo de apartheid, né? Mas esta geração sabe das dinâmicas que estão no mundo e está à procura de uma força motriz, e muitos deles, muito provavelmente, tenham olhado no Venâncio como esta figura. E é preciso dizer isto, o Venâncio passou os últimos 3 ou 4 anos muito mais proativo do que toda a direção do seu partido ao tempo em que ele estava na RENAM. O Venâncio é a pessoa que, quando houvesse cheias, ou estivesse a vender um campo de futebol ilegalmente num bairro periférico, o Venâncio estava lá e ele fez muito uso de comunicação. Ele soube aproveitar-se dessas tecnologias para comunicar-se maioritariamente com os jovens. Quando o Venâncio diz que vai fazer uma live no Facebook às 18 horas, penso que metade da capital, a gente vê pelos números que tem das visualizações das suas lives, é que as pessoas querem saber o que é que ele vai dizer. E ele consegue comunicar-se terra a terra para ser ouvido, não só com jovens, incluindo com a geração das pessoas mais velhas. Ok. A última pergunta, e vamos depois para Mamá África. Então, segundo o regulamento, daqui quantos dias o resultado definitivo será divulgado? Bom, de acordo com a lei, que é do ano passado, que acho que teve uma pequena adenda, mas não mudou muito, depois os resultados, os primeiros 5 dias são as comissões distritais das eleições, que começam a anunciar os resultados provisórios dos lugares onde localmente ocorreram as eleições. Depois, esses resultados vão para a sede da capital da província, onde são verificados votos válidos, não válidos, nulos, reclamações, etc, etc. E, no fim, todas as províncias vão para Maputo, a capital, para a sede da Comissão Nacional de Eleições. E, ao fim, no 15º dia, é que o presidente da Comissão Nacional de Eleições proclama os resultados
encontrados por esta CNE. Então, depois disso, em função das reclamações, o assunto passa para outra instância. Neste caso, passa para o Conselho Constitucional. E, chegado ao Conselho Constitucional, se for como no caso do ano passado, que só em dezembro, que depois de mais de 45 dias já que anunciou os resultados definitivos, depois disso não há em outra instância a qual qualquer um deles possa ir reclamar. As decisões deste Conselho Constitucional, que é uma espécie de tribunal eleitoral, são irrecorríveis. E a composição deste Conselho Constitucional obedece mais ou menos os mesmos parâmetros da paridade que eu falava. Tem 9 juízes, penso que 7 são da Frelimo, dada a sua representatividade, e 2 são da Renamo. Mas então, se houver questão digamos, de protesto, de contestação dos resultados divulgados, existe um prazo e é a mesma comissão que responde, não existe um outro tribunal paralelo para poder arbitrar este contencioso? Bom, como dizia a Luzia, uma das coisas mais bizarras que aconteceu aqui foi que os tribunais, quando se fez a revisão desta lei eleitoral, que resultou do pós-conflito das eleições do ano passado, em que os tribunais estiveram a chumbar uma série de decisões tomadas pelas mesas e de votação e por aí em diante. Agora, essa competência foi tirada dos tribunais comuns e ficou só sob a alçada do Conselho Constitucional. Então, logo, a partida fica as pretensões dos partidos em relação ao nível dos tribunais locais ficou limitado o seu espaço de ação. Por exemplo, hoje eu estava a ver um caso de um distrito na Zambésia em que o Partido Podemos faz uma contestação dos resultados em uma série de mesas e esta contestação foi parar ao tribunal local. No seu acórdão, diz que nas suas notas reconhece que o processo teve problemas e alega nos seus fundamentos de que o caso só pode ser dirimido pela Procuradoria-Geral da República. Praticamente lava as mãos. É muito. Estamos aqui para ver até onde vão estas histórias. Mama África, tornando-se, em termos de ética política, olhando, dizia muito bem o Luís, que a geração de agora está muito atenta com o que acontece no mundo. Em particular em África, viram o último grande movimento aí do Quênia, que o povo, os jovens saíram na rua e tiveram que obrigar a revogação da lei proposta pelo Presidente da República. Vimos em Senegal, a juventude mudou o percurso da história, impedindo o terceiro mandato desejado pelo ex-presidente Macky Sall. Na África do Sul também houve uma situação um pouco diferente, mas também houve alguma movimentação intensa da juventude. Moçambique está neste momento no fogo. Portanto, a Comissão Nacional Eleitoral moçambicana vai continuar a avançar, porque estas atas das assembleias de voto estão divulgadas. Muitos têm, de facto, acesso, estão no Google, nos ficheiros do Google. Quem quiser ir consultar, estão lá divulgadas. E, como a Mamá também disse, fazendo uma matemática, um cálculo aritmético simples, chega-se à conclusão de que, de facto, Venâncio ganhou. Eticamente, veremos uma mudança em Moçambique e a África está, de facto, a ascender para uma mudança ou apenas foram fogos de artifícios em Quênia, Senegal e em Moçambique vai continuar a cultura? Não, eu não acho que seja fogo de artifício. Há essa geração, chamada geração Z, no caso do continente africano, que tem hoje uma maior consciência do que tinha a minha geração quando eu tinha a idade deles, dos seus deveres, dos seus direitos e, sobretudo, daquilo que é capaz em função do que se passa
à sua volta, e quando eu digo à sua volta, não estou a dizer nas suas fronteiras físicas, porque essa geração, em termos de conhecimento e de informação, como dizia o Luís Minhochotti muito bem, não tem fronteiras. Hoje, à distância de um clique, a gente está dentro do Japão, mesmo não estando lá, está num museu em Nova Iorque. Então, não há essas fronteiras físicas quando falamos de conhecimento. E quando falamos de conhecimento, nós estamos a falar também de direitos, incluindo de direitos humanos. E isto que nós vamos assistindo no continente africano é uma revolução. É uma revolução que está a mudar a face da África. Eu não me lembro, é verdade que o Quênia é pioneiro em muitas coisas. O Quênia foi o primeiro país africano onde uma eleição presidencial foi anulada pelo tribunal que faz de tribunal eleitoral, Tribunal Supremo, depois de todos os observadores XPTO terem dito que as eleições foram justas, livres, transparentes e todos aqueles adjetivos, etc, etc e mais. E o tribunal anulou. É verdade que o Quênia tem sido pioneiro nisso, mas eu não me lembro, não tenho memória nos últimos, sei lá, 40 anos que eu acompanho a realidade africana, de um chefe de Estado recuar na sua decisão, um chefe de Estado e o seu grupo parlamentar, na sua decisão de uma medida política em função da pressão dos jovens. E isso só é possível porque nós tínhamos até aqui, até uns anos a essa parte, uns regimes assentes na opacidade. Ainda temos, não deixamos de ter. Mas a opacidade hoje é muito menor e é muito mais fácil disseminar a informação sobre o comportamento ou as práticas políticas do poder político do que era há uns anos a esta parte. E isto faz toda a diferença. Essa capacidade que o digital trouxe de partilha da informação, porque nós estamos a falar de uma geração que é a geração da partilha. Porque partilhar informação é partilhar conhecimento, é partilhar poder. E essa geração é a geração da partilha, que contrasta com um poder político que é ainda baseado muito no centralismo, na concentração do poder. Aqui um contraste, uma decalagem entre o comportamento do que são as elites políticas no continente africano e aquilo que é a geração Z. E é nesse conflito que surgem esses passos revolucionários. Podemos falar do Senegal, mais do que terem travado o terceiro mandato, a tentativa de alterar a Constituição para um terceiro mandato de Macky Sall, eles tiraram um indivíduo da prisão e meteram-no na presidência. Os jovens senegaleses fizeram isso. Faye e Sonko, essa dupla que agora vão fazer eleições legislativas para mudar o parlamento, nem sequer passavam, a sua campanha nem sequer era noticiada na comunicação social clássica, na televisão senegalesa. Mas a consciência política... A televisão senegalesa foi a primeira a fazer a reportagem com eles. Então, nós estamos perante essa dificuldade no continente, grosso modo, em encontrar um ponto de confluência entre aquilo que são as aspirações e que são os comportamentos dessa geração, em função do digital, e uma geração de políticas completamente demodé, e é nesse conflito que eu acho que a juventude acaba por ganhar, sobretudo se for persistente. Não nos esqueçamos que, por exemplo, no caso do Quênia, aquelas manifestações eram inorgânicas. Aquilo não tinha um líder à frente daquilo. É através dos nossos telemóveis que eles iam passando a mensagem e fizeram e conseguiram pressionar Ruto, e Ruto mudou. Agora,
os outros jovens dos outros países não são jovens da segunda divisão. Isto é o que os políticos de países como Angola e Moçambique se esquecem. E depois, no caso da Angola, até eles acham que não são África, né? Cada um fica com os erros que quer. Isto acaba sempre por contaminar e influenciar os outros países, os outros grupos, e é o que nós estamos a assistir. Nos países onde não há essa revolução de forma pacífica, no continente africano, o que é que nós temos? Nós temos golpes de Estado. Nós temos golpes de Estado para mudar essa forma de fazer política. Agora, o que é que eles vão dar mais lá à frente? Isso é outro problema que virá daqui a pouco tempo. E nós tivemos isso no Burkina Faso, aliás. Quem dá um golpe de Estado no Burkina Faso é um jovem que tem 35 anos. Que eu lembro-me de ter ouvido um discurso dele, creio que em Moscovo, nestas coisas, Cimeira, África, Europa, África, Rússia, África, qualquer coisa. Eu sou sempre contra essa cimeira. Eu lembro-me dele ter feito um discurso a dizer que parte destes meus colegas que estão aqui, quando eu nasci, eles já eram presidentes há muito tempo. E então é nisso que os poderes têm que se reinventar, ir ao encontro de uma juventude, porque nós estamos a falar de um continente em que mais de 50% da população tem menos de 20 anos. Mas, entretanto, olhamos para as lideranças, são entre... Aliás, eu outro dia fiz, de repente, uma soma por causa de um outro programa que eu ia fazer, e cheguei à conclusão que só os octogenários em África, octogenários e nonagenários, no caso de Paul Biya, são mais de 10. Quer dizer, não pode. Podemos até classificar. Tem mais de 10 chefes de Estado octogenários e nonagenários. Eu chamei-os todos de octogenário, até porque nonagenários não são muitos. E é esse conflito também geracional que traz essas confusões todas. Agora, Mama África, temos aqui a situação, digamos, a mensagem, digamos, estratégica, uma mensagem estratégica para além, porque eu vou perguntar, tanto faz a Luís e a Mamá, sobre as reformas que Moçambique precisa. Mas antes de falarmos das reformas que Moçambique precisa, Venâncio Mondlane, ele carrega em si também uma mensagem muito popular, muito divulgada em Moçambique, que é aquela do Azagaia. Portanto, o povo no poder, não é? E por detrás desse povo no poder tem toda a abnegação, tem todo o patriotismo. Além do patriotismo, aquilo que dizia o Luís, tem um senso de repúdio, não é? Daquelas que são as políticas antigas, a velha maneira de fazer política, uma visão retrógrada. O país precisa de outra coisa, portanto, a falcatrua, os desfalques dos fundos públicos, há necessidade do povo no poder. E Venâncio representa isto, e essa geração Zeda de Moçambique representa. Mas, sem esquecermos, também a população comum. Por exemplo, temos aqui este pequeno vídeo e queria que Luís, começando com a Mamá África, interpretem o furor dos moçambicanos. Essa mamá é pura e simplesmente digamos, a ponta do iceberg. Será que Moçambique toda poderia sair na rua protestar um possível anúncio de vitória de Chapo? Vamos escutar a mamá e depois voltamos a Mamá África, depois Luís. Se existe gente com determinação, eu gostaria que todos nós aprendêssemos a coragem. O que quer dizer coragem, o que quer dizer determinação, o que quer dizer defender o voto. Olhem para esta mamã. Olhem bem para esta mamã. Venâncio Mondlane ganhou as eleições. Esse miúdo aí,
que andam a dizer esse miúdo, não sei esse miúdo que vocês perseguiram, ganhou eleições do Rovuma ao Maputo. Nós, o povo moçambicano, queremos esse miúdo que vocês humilharam, que vocês perseguiram, que vocês negaram dele ser. Ele só queria ser presidente do município, vocês negaram. Nós queremos esse miúdo a governar, queremos o partido Podemos que ele escolheu a governar. Vocês mataram a CAD, é a resposta. Vocês mataram a CAD, está aqui a resposta. Queremos Venâncio Mondlane no poder. Então vocês, não vale a pena brincarem conosco, nós não vamos admitir, nós não vamos aceitar, O povo já não é o mesmo, o povo já não tem medo. Querem trazer blindades, tragam lá. Querem mandar vir quem? A KM, tragam. Portanto, Mama África, querem trazer blindade, tragam. Querem trazer KM, tragam. Nós já não temos medo, o povo já é outro. Bom, a política moçambicana está cheia de paradoxos. E um dos paradoxos é a oposição apropriar-se das palavras de ordem de Samora Machel. O povo no poder não é da autoria da Eza Gaia. Isso é de Samora Machel, como outras palavras de ordem, expressões de Samora Machel que são usadas pela oposição. O Venâncio, na minha percepção, ele não é propriamente dito um indivíduo de esquerda. Aliás, o Venâncio começa por ser um populista e as ligações deles entre o Chega de André Ventura, Bolsonaro e por aí fora traduzem aquele posicionamento dele político e ideológico. Agora, perguntar-me-ão, mas essa juventude toda que segue o Venâncio está alinhado com Chega, com Bolsonaros e bolsonarismo e extrema-direita e populismo? Eu diria não. Eu diria que, primeiro, o Venâncio não é é o fenômeno político moçambicano da atualidade. Não há outro político em Moçambique que consegue. E é preciso lembrar que Venâncio não é líder de partido nenhum. Não tem partido. Agora, neste momento, o Venâncio não tem partido. Está a concorrer apoiado por um partido. Aliás, as candidaturas presidenciais em Moçambique, é preciso dizer isso, porque há parte dos nossos ouvintes e que nos acompanham a ouvir essa conversa, que são angolanos e podem não perceber. As candidaturas presidenciais em Moçambique são candidaturas individuais. Não são candidaturas indexadas aos partidos políticos como em Angola. Um indivíduo sozinho, desde que arranja as 10.000 assinaturas, pode apresentar a sua candidatura ao Conselho Constitucional, mais ou menos equivalente àquilo que é o Tribunal Constitucional em Angola. Não tem que ter partido. Em Angola é obrigado a ser o primeiro nome ou cabeça de lista de uma lista de deputados. Aquilo é uma lista de deputados em que o primeiro indivíduo da lista é o candidato a presidente da República. Há, desde já, que salientar essa diferença. Agora, esse fenômeno político, por que é que encontra eco na sociedade moçambicana? Em função do próprio estado social do país. Nós estamos a falar de um país, e como dizia o Luís Nhanchota há bocado, em que os jovens não têm esperança. Não têm esperança. E é muito fácil, quando tu tens níveis de pobreza elevados, quando tu tens taxas de desemprego muito elevadas, quando tu tens milhões de crianças sem escola, quando tu tens dificuldade de acesso a tratamentos médicos, a hospitais, a medicamentos e tudo isso, é muito fácil encontrar campo, encontrar eco, uma pessoa com as características do Venâncio. E não podemos nos esquecer que o Venâncio é um pastor evangélico, o que significa que
tem uma experiência em matéria de retórica. Por isso, juntando tudo isso e com a inteligência política que ele tem, que não se pode descurar, aproveitando-se muito daquilo que é o discurso popular de Samora, e Samora era um líder político muito querido. Eu vivia em Moçambique no tempo de Samora Machel, eu ia a comícios de 2 horas de Samora Machel e não ficava cansada, né? Por causa da questão da retórica. A isso e o carisma, isto é o suficiente para mobilizar uma juventude ávida de mudança, descrente nos políticos atuais, descrente nas instituições, seja ela a presidência da República, seja ela o parlamento. Aliás, o parlamento em Moçambique, tal como em Angola, é uma caixa de ressonância do governo. O parlamento que não tem iniciativa legislativa, que está lá apenas para bater palmas e apoiar as iniciativas do presidente, do governo e etc. É claro, é fácil para um indivíduo com essas características do Mondlane e com ideias próprias, sublinhe-se. Podemos não estar de acordo, eu não estou de acordo, eu politicamente situo-me nas antípodas do Venâncio, mas eu tenho que reconhecer a capacidade de mobilização, a sua retidão política dentro dos seus ideais, o que não tem sido norma na política moçambicana. Porque nós sabemos que até Dhlakama negociava, o SUFO tem negociado questões sociais e monetárias. E parece ser um pouco mais difícil negociar com Mondlane. Agora, comentando aquele vídeo daquela senhora moçambicana, aquilo é o reflexo da revolta geral, daquilo que eu dizia há bocado. A situação social é má. Eu estive em Moçambique há pouco tempo, lá estou lá muitas vezes, mas vim de lá em maio, e a situação social é muito difícil. E quando assim acontece, as pessoas estão revoltadas, não querem... As pessoas querem mudança, simples como isso. Mudança. As pessoas não suportam mais 5 anos na mesmice. Na mesmice. Luís, Mamá África diz que o povo não suporta mais 5 anos. Vendo esta senhora, o povo não suporta mais nem sequer uma semana. Será que esta é a realidade que podemos batizar aqui, que o povo moçambicano poderá contestar um resultado falso que poderá vir da Comissão Eleitoral moçambicana? O povo está a ferver e este contexto, digamos, esse protesto, podemos dizer que é maioritário, a maior parte da população está neste fervor, ou podemos ainda balancear, existe ainda uma ponderação? Bom, secundando as palavras da mamã, que dizia que esta expressão do povo no poder é de Samora Machel, essa expressão é popularizada, ela volta a ganhar forma, volta a ganhar vida com o falecido rapper Azagaia. Azagaia tem uma música que é Povo no Poder, que acabou por ser um pouco do hino do Venâncio Mondlane na campanha eleitoral para as autarquias da cidade de Maputo no ano passado. Agora, vê-se nesta senhora a questão da indignação seletiva, mas também é preciso referenciar aqui muito bem isto. É que a questão da manifestação em Moçambique, ela tem que obedecer a um comando legal, a preceitos legais. É preciso que quem queira se manifestar precisa de fazer uma carta a pedir autorização à polícia, a pedir ao município e de onde partir as rotas, e depois com conhecimento da polícia. Só depois disso é que se pode sair à rua. Qualquer outra manifestação que não obedeça essas premissas é considerada ilegal, e o que a gente tem visto aqui nos últimos anos, sobretudo até no ano passado, do funeral da Zagaia, que as pessoas decidiram que queriam sair à rua para
para acompanhar, nós tivemos o aparato comunal da polícia. E no dia que se convocou uma marcha em homenagem à memória do Azagaia, nós tivemos uma situação descomunal, força desnecessária a um jovem que até tornou-se parlamentar pelo MDM, penso. O deputado municipal perdeu um dos olhos, e tantas pessoas incontáveis acabaram por terem ferimentos graves. Eu próprio tinha ido a uma reunião da escola de um dos meus filhos e levei com gás lacrimogéneo pelo meio do caminho. Eu não conhecia aquele cheiro, acabei por cair, levei um tempo para recuperar os sentidos. Então, é só vermos se numa capital do país consegue-se colocar força descomunal. Até tem levantado outros debates que a gente tem visto, quantidade de força que o Estado coloca na rua. A gente costuma dizer que se tivéssemos este tipo de força em Cabo Delgado, por exemplo, não estamos em crer que o conflito, que graças à província já é o 7º ano, este tivesse chegado aos níveis que chegou se a gente colocasse como Estado este tipo de força nas ruas. Então, esta senhora está revoltada, faz vídeos, aliás, muita gente aqui para se expressar ou manifestar-se hoje, ou é na base de vídeos ou lives que vão chegar no público. Mas na hora da verdade, quando for para ir às ruas, muito naturalmente as pessoas não vão querer a repetição de cenários dramáticos fora, porque a polícia já está nas ruas da cidade de Maputo. Eu sou comentador televisivo num canal que a Andaluzia também costuma falar. À sexta-feira eu ia para o programa e cruzei com carros BTRs blindados com militares. Havia polícia canina, significa que já há um aviso indireto para quem tem pretensões de querer se manifestar, o que é que vai encontrar na rua. Logo, é legítimo a indignação desta senhora, mas acho que os moçambicanos têm outras preocupações, como pôr o pão na mesa, como continuar a sobreviver num sistema informal, porque vamos murmurar, mas nos próximos 5 anos, se não alterar isto que já começa a aparecer agora como resultados definitivos dos distritos e tal, mostra claramente que esta tendência não vai mudar. Provavelmente mude na equação que parece que é um pouco disto de negociar, que parece que o presidente da Renamo ontem tinha convocado, por exemplo, uma conferência de imprensa para, muito naturalmente, falar do processo. Acho que não estava confortável com as primeiras amostras e às 15 horas de ontem é anunciado que já não vai haver e os resultados começam a serem um pouco mais favoráveis a Renamo no seu eterno segundo lugar. Então, parece que se esta alteração acontecer, infelizmente a política moçambicana vai ter que ficar 5 anos, e 5 anos também refém de um Venâncio que não terá um suporte, porque eu disse na televisão na sexta-feira que o Venâncio acabou por dar boleia a muitos paraquedistas, passa a expressão com as devidas aspas, que vão ao Parlamento. Os deputados que vão ser eleitos pela Podemos, eu não acredito que tivessem cogitado em algum momento que pudessem ser membros da Assembleia da República pelos Luís, me estás a dizer que independentemente as coisas já estão desenhadas, portanto Frelimo vai sair vencedora, a Renamo vai continuar a ser a segunda maior força e o Podemos ganha o 3º lugar. É isso que estás aqui a nos interpretar? Sim, parece-me ser à medida que vão surgindo mais resultados, parece-me ser este o cenário que se equacionou, que acaba por dar este silêncio ao presidente da Renamo, que queria falar ontem e nunca mais decidiu dizer quando é que vai falar. Então, a partir do momento em que ele ia sair muito naturalmente para protestar e já não está mais para reclamar ao nível que queria reclamar, quer-me parecer que ontem, em algum fórum, daquilo que eu costumo chamar aqui de Frenamo, que é uma corruptela de Frelimo e Renamo, é a corruptela de Frelimo, em que a paridade destes nos órgãos eleitorais, nas reuniões políticas, nas crises que têm, parece-me que eles voltaram-se a reagrupar
para manter-se o status quo, em que um novo denominador é uma força externa, exógena, as alianças que eles têm sejam o fator número 2, porque isso acontecer e com uma clareza ou transparência eleitoral é uma alteração total e seria uma alteração total e completa do status quo. Como também não vejo, eu acredito que se a força desta Podemos pudesse dar o suporte que o Venâncio vai precisar deles, não acredito, não vejo muito uma entrega abnegada nos moldes em que o Venâncio oferece aos moçambicanos, porque é a primeira oportunidade que este grupo, de não sei quantos, vamos ter uma mostra melhor quando anunciarem os resultados, de quantos deputados aqui irão para o Parlamento. E o Parlamento em Moçambique, quer dizer que é um emprego, é dos empregos mais apetecíveis, em que as pessoas vão para lá, até podem dormir, podem roncar, mas eles recebem um bom ordenado, têm imunidades, têm uma série de regalias, têm direito a um carro de tração a 4 rodas e por aí em diante. Então, eu não estou a ver eles no melhor emprego de Moçambique neste momento, não é? Eles quererem aceitar que o Venâncio vá a marchas na medida em que eles estão a olhar para isso. Como também na questão do segundo partido mais votado, na eventualidade de que seja o Podemos e a fraude não seja assim tão descarada, o estatuto que a gente tem aqui, que é isto que a RAM sempre se acomodou, diz que o segundo partido mais votado, no caso da eventualidade de ser o Podemos, é que recebe uma verba, que é uma lei que foi feita à medida de Afonso de Lhakama, que era para acomodar, e ele sempre recusou isto. Estamos a falar de 70 milhões de meticais, que é um pouco mais de $1 milhão por ano que recebe a RENAM e que não justifica esse dinheiro. Então, eu acho que é tudo isto que o próprio Ossufo também estava com receio de perder, mas vamos ver, eu penso que os próximos dias vão ser muito decisivos no descaramento ou não que vai haver. Vai haver. Ok, muito obrigado. Esta é a minha última questão para esta sessão que estamos a concluir com Mama África e Luís Nhachote, porque a segunda sessão será o diálogo com o público moçambicano e vamos deixar Mama África ocupar-se de outros afazeres da sua agenda e também Luís, porque nós ocupamos só, digamos, 1 hora para eles estarem aqui e vou pedir para que eles façam um sacrifício de mais 5 minutos para nos responderem de forma sintética. Mama África, quais são as reformas que Moçambique está a precisar? Quais são as reformas que Moçambique deve concentrar-se para este quinquênio que está aí a chegar? A mesma pergunta também para Luís Nhachote. De forma muito sintética, para concluirmos, portanto, esta primeira fase. Mama África. Eu diria uma mudança de regime que coloque no centro da governação questões simples: liberdade, direitos humanos, dignidade. Não é aceitável que as pessoas vivam de forma indigna. E vive-se de forma indigna em Moçambique. Agora, deixa-me eu fazer uma pergunta ao Luís. Luís, eu tenho a mesma percepção que tu, que as coisas vão ficar como está, a Frelimo vai continuar a governar, o Chapo vai ser presidente, etc. Há um pouco na diáspora africana, sobretudo na Europa, há uma tolerância zero na diáspora africana, aqui na Europa, para com os déspotas, os ladrões de liberdade, de eleições, e autocratas, e ditadores, etc., africanos. Aliás, eles são caçados aí em todas as esquinas. O mundo está a acompanhar com atenção e com alguma perplexidade também estas eleições moçambicanas. E há um bocado a ideia de que, mais até do que nas eleições de 2023, que isso tudo não passa de uma fraude, até porque há uma declaração da União Europeia mais ou menos
nesse sentido, que denuncia irregularidades e não sei quantos enchimentos de urnas e outras coisas. Tu achas que o Chapo vai ter cuidado antes de viajar para fora do continente africano? Eu não vi esta última parte da sua questão, porque eu acho que se o Chapo vai ter cuidado, o Chapo vai ser presidente da República, isso nós sabemos. Se o Chapo vai viajar tão facilmente para fora do continente africano, depois dessa confusão eleitoral, com aquela introdução que eu fiz, a tolerância zero por parte da diáspora africana em relação a déspotas e etc, etc, etc. Bom, Luzia, deixa-me dizer o seguinte, eu não sou hospedeiro também. Eu estive na Europa há um mês e meio, estive entre Lisboa e Berlim, 15 dias. E tenho viajado com alguma frequência para a Europa, uma média 1 ou 2 vezes por ano. Então, conheço um pouco das comunidades nossas que estão lá e qual é o seu sentimento em relação a isto. Há um fator diferente que traz este Daniel Chapo, que é, primeiro, é nessa mudança geracional que aconteceu na Frelimo e nos processos ele também até agora praticamente imaculado, não se conhecem máculas no seu processo político que começa praticamente começa de baixo para cima. Ele não saltou etapas, não é endossado a primeira e é um candidato inesperado que sai num comitê central onde ninguém cogitava, nem ele próprio, que ele pudesse ser empurrado para aquela situação. O Chapo acaba por ser eleito no meio dos seus pares também como voto de protesto contra aquilo que a atual comissão política, o atual presidente do partido e da República queriam fazer, que era colocar o secretário-geral naquela posição, que seria uma das maiores aberrações que os moçambicanos haveriam de ter. Eu creio que ele não terá nenhum problemas em viajar para fora. Mas começa com uma grande mácula. O processo que o leva à presidência, né? Se calhar uma mácula maior do que muitos outros. Caso concreto, Luzia, deixa-me dizer que ele, como eu acho que ele é um peão, como muitas outras pessoas na Frelimo, em relação a uma entrevista, aliás, que está a correr do Jacinto Veloso, que foi feita há 4, 5 ou 6 semanas no Jornal Savana, que é um general, foi ministro da Segurança, que ele diz que é preciso terminar com o enchimento de urnas. E essa entrevista acaba por voltar agora para a ribalta. Eu não vejo as mãos de Chapo dentro dos cordelinhos da manipulação desses processos. Há pessoas dentro da organização que ele pertence, muitos moçambicanos pertencem, muito provavelmente é que fazem isso até com desconhecimento. Eu costumo perguntar às elites da Frelimo, que eu considero reservas morais, o que é que eles acham sobre esses processos que são assim conduzidos e por que eles ficam em silêncio. Quase ninguém consegue responder essa questão. Como eles ficam em silêncio em relação às falcatruas eleitorais, este tipo de coisas, porque no meu entender é que se essa legada reserva moral da Frelimo começar a criticar este tipo de práticas, eu creio que os processos vão acabar por ter uma outra coisa. Aliás, no ano passado houve cartas de gente desse grupo, o Teodato Ngwana, que é um jurista, foi ministro da Informação e ministro da Justiça, chegou a escrever uma carta que era a César o que é de César, em relação ao Venâncio Mondlane às Universidade de Maputo. Então, eu penso que o Chapo vai andar à vontade, mas terá muita maior pressão, será dos mais pressionados, porque terá o primeiro quinquênio que pode, que até o final dele, aliás, do início ao final, tem que primeiro cumprir grande parte das promessas que ele fez. E uma delas, que é a principal bandeira nesta questão que o nosso hospedeiro levanta, que é daquilo que o Moçambique vai precisar. Há uma coisa que é o flagelo de milhares de moçambicanos, é o combate à corrupção. O combate à corrupção, que foi a bandeira, uma das principais bandeiras de Daniel Chapo, vai ter ser precisada de levar avante, nem que seja para que haja implosão do partido. Porque se esta promessa... Esta questão do combate à corrupção não é pura e simplesmente uma máxima, uma bandeira e no concreto não acontece nada como está
estamos a verificar em Angola, em Moçambique poderá acontecer a mesma coisa. Nós Não temos um acredito, mau não. precedente. Nós temos um precedente aqui que é o famoso caso das dívidas ocultas, não é? Em que praticamente o presidente Inhusse acabou por levar toda a entourage à volta do presidente Guebuza, levar, não ele, mas o seu governo e os órgãos da administração da justiça terem levado praticamente toda a gente à volta do presidente Guebuza, desde o seu antigo chefe de serviços secretos, desde a sua secretária particular, o seu assessor político, o filho e uma série de pessoas próximas ao presidente Guebuza pararam na barra do tribunal e foram julgadas e condenadas, estão a cumprir penas, estão na cadeia. Agora, então Chapo iria reforçar? Está aberto um precedente em que um consulado julgou o outro. Nós esperamos, eu acho que não vai ser muito diferente, em que os primeiros anos de Chapo, muito provavelmente por causa de algumas questões não esclarecidas, como, por exemplo, a chegada das tropas ruandesas em Moçambique, que não é do conhecimento do Parlamento, que é uma outra questão oculta, e isto muito provavelmente pode ser que o Chapo, a partir do momento em que ele se consolide no poder, também leve as pessoas que fizeram este tipo de negócios para a barra dos tribunais. Está aberto o precedente. Um consulado julgou o outro. Este que vai chegar também pode julgar o seu antecessor. Ok. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso tempo esgotou, portanto, teremos que passar numa outra programação aqui desta noite. Muito obrigado, Mamã África. Muito obrigado e gentil Luís Inhachote. Penso que iremos lhe convidar mais vezes para estar aqui conosco e prestar, digamos, análises, observações sobre o que se